Mas hoje eu quero começar com vocês uma nova série de mensagens. E durante alguns sábados, só para que você saiba, durante alguns sábados, essa galera, a galera que desceu também vai estar com a gente aqui. Nós estamos alternando, estamos aprendendo junto. Então hoje eu quero falar com vocês sobre essa série Jesus React. Como Jesus reagiria às situações. Você já parou para pensar nisso? Como é que Jesus reagiria se ele estivesse no meu lugar? Já parou para pensar nisso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Isso é reunião de jovens ou não? Agora é literalmente só jovem, tá, gente? Então nada de mortinho, tá? Só os cansados digam amém. Só os cansados digam amém. Vocês ouviram? Foi intencional isso? Gente amada, que bando de cansado. Tenha misericórdia. Olha, essas coisas eu me perco aí eu, né? Gente, eu quero falar com vocês. Tem que colocar o slide para mim aqui, Bia, por favor, na frente, só para eu poder ir acompanhando daquele jeito que eu te falei. Hoje nós vamos então começar sobre como é que Jesus reagiria às várias questões da vida, não é verdade? Eu vou ler um texto com vocês hoje. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, eu não coloquei o texto ali. Você pega a tua Bíblia aí, 1 Coríntios 10, nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu recomendo que, por favor, você traga a sua Bíblia no MAG, né? Porque é muito bom você ler a sua Bíblia. Se alguém estiver cansado e com a vista cansada, a gente liga a luz, não é verdade? A gente até liga a luz se precisar. Não precisa ligar não, mas só se alguém estiver cansado. Ah, tá bom, tudo bem. Mas traga a sua Bíblia, viu, gente? Traga a sua Bíblia, é importante ter a sua Bíblia grifada. E aí quando você vai começar um outro ano, no final do ano, você pede uma Bíblia de amigo secreto, você vê ela grifada, você fala, caramba, eu li a Bíblia esse ano, glória a Deus. Então hoje eu quero falar com vocês sobre como é que Jesus reagirá. Nós vamos falar de vários assuntos, tá? Nós vamos falar sobre como é que Jesus reage ao streaming, como é que Jesus reage ao EAD, como é que Jesus reage ao seu rolê e ao meu rolê, como é que Jesus reage às trends que rolam aí, como é que Jesus reage à questão da sexualidade, como é que Jesus reage à questão da família. A ideia é a gente pensar um pouco como Jesus pensou, porque uma coisa que é muito importante que eu quero deixar no seu coração é isso. A gente não precisa especular sobre o que Jesus faria na situação da nossa vida. Jesus está vivo ou ele está morto? Vivo? Metade acredita. Jesus está vivo, certo? Então se ele está vivo e nós temos o seu Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós, nós podemos perguntar para Deus e ele nos fala, nos responde. Então Jesus não está morto a ponto de a gente ter que ficar supondo. O que Jesus faria se ele tivesse? Na Bíblia não fala nada de streaming, Gustavo. Na Bíblia não fala nada de namoro. Na Bíblia não fala nada de sei lá, EAD. A Bíblia não fala nada de... A gente pode falar várias coisas do que a Bíblia não fala. Só que a Bíblia é um livro de princípios. O que é um princípio? Um princípio se aplica em várias coisas da nossa vida. Algumas coisas não mudam. Você pode repetir isso comigo? Algumas coisas não mudam. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela não vai se adaptar para o momento da nossa vida. Ela sempre vai trazer a verdade. Você pode repetir isso comigo? Verdade. A Bíblia sempre vai falar a verdade. Então, o que é o react? O react é a reação, né? A definição de reação é o comportamento de um ser vivo manifestado na presença de um estímulo. Então, a gente recebe um estímulo que a gente não estava esperando e a gente tem um susto. Eu ia colocar aqueles vídeos, sabe, que você está assim assistindo e aparece aquela bruxa no final que você morre do coração. Eu falei, vai que eu mato alguém aqui no MAG hoje, né? Não quero. Mas na verdade, quando você está num lugar e acontece algo inesperado, você tem uma reação, certo? E é muito engraçado, quando às vezes a gente tem uma reação que sai um palavrão, né? Nunca aconteceu com vocês, eu sei. Mas eu vou dar um exemplo. Eu na minha casa, pelos meus pais, a gente nunca teve palavrão em casa, né? Mas eu já contei a história do meu primeiro palavrão, né? Já, né? Você já conhece, então não vou contar de novo. Mas eu lembro que a primeira vez que eu falei um palavrão foi no pátio da igreja, bem alto, repetindo o que as outras pessoas estavam falando, mas eu nem sabia o que era. Mas eu mandei uma palavra torpe, como diria minha mãe. E o que foi engraçado?
que às vezes não foi algo que eu premeditei, que eu pensei, hoje eu vou pisar na quadra da igreja, que tinha uma quadra lá na igreja de São Paulo, e vou falar um palavrão. Não foi algo premeditado, foi uma reação. Foi uma o quê, gente? Reação. E muitas vezes a reação a gente não tem o controle, porque a reação mostra como é que está no nosso coração. Olha essa frase aqui: agimos como gostaríamos de ser, mas nós reagimos como realmente somos. A gente age de um jeito, a gente planeja de um jeito. Você é assim no meu trabalho, você é assim com aquela pessoa, você é assim naquela entrevista, você é assim aquela pessoa vai vir conversar comigo, então eu vou responder desse jeito, para parecer que eu sou um bonzinho. Eu gostaria de ser assim, então eu vou controlar os meus impulsos, para falar para alguém como eu gostaria de ser. Faz sentido isso? Isso também se chama religiosidade, pode acontecer, não pode? Você se controla tudo bonitinho dentro de um ambiente, não é verdade? Para que as pessoas conheçam uma parte sua. Mas quando alguma coisa, ou a pressão, como a gente falou na semana passada, chega, a gente mostra quem nós realmente somos. E aqui eu quero dizer uma coisa interessante, não é um momento que você tem uma pressão, e aí você teve uma reação de irritação, e aí agora você é uma pessoa grosseira. Não. O nosso erro não define a gente, amém? Nosso erro não nos define. Só que em momentos de pressão, às vezes a gente tem reação, e as nossas reações são sinais de como está o nosso coração. Grave isso aqui, ó. As minhas reações são sinais de como está o meu coração. Vou repetir, as minhas reações são sinais de como está o meu coração. Porque só você sabe como está o seu coração. Você pode ser casado e o seu cônjuge não sabe como é que está o seu coração. Você pode ser namorado, você pode ser noivo e não sabe como está o coração. Porque o coração é individual, gente. Quando a gente atinge um nível mais profundo no relacionamento, seja com amigos, ou seja mesmo com o cônjuge, o que acontece é que a gente começa a se expressar mais alto, a gente se sente seguro de expressar quem nós realmente somos. Então a gente tem tanta amizade, tanto relacionamento com alguns amigos, que eles sabem quem nós realmente somos. A gente pode pensar alto e tudo. Só que quando a gente começa a ser uma pessoa em um lugar e outra pessoa em outro, aí começa a ser um negócio que a gente cria uma batalha dentro da gente. Faz sentido, gente? A gente cria uma batalha. E aí a gente começa a agir de uma maneira, mas quem está perto da gente mesmo conhece quem nós somos. Isso é muito ruim de viver. É muito ruim você ter que sustentar uma imagem. Não estou dizendo que você faz isso, tá? Não estou apontando um dedo aqui. Só estou dizendo que isso pode acontecer com a humanidade. Tanto que qual que é o grande plot dos roteiros de filme? 007, os vilões e tudo é o quê? Ele mostra um lado, mas depois no final, ele é o vilão. Ele é a pessoa que estava lá, que ia destruir tudo. Acontece isso em várias séries, não acontece? Acontece isso em vários filmes. Porque o ser humano ele tem a inclinação natural da confiança. O ser humano ele tem naturalmente a inclinação de agir de uma certa maneira. Mas agora, presta atenção nisso para a gente ir para o próximo slide aqui, para a gente continuar o raciocínio. Eu e você podemos escolher se nós vamos agir como nós gostaríamos, ou se nós vamos revelar quem nós somos. E, isso é importantíssimo. Eu e você podemos agir como a gente gostaria, e viver sempre tentando ser uma pessoa boa, ou a gente pode reagir quem nós somos mesmo, e se a gente é ruim, a gente pede: Deus me transforma. Porque Jesus, nascer de novo, tem a ver com transformação, e não com conformação. Falei isso na semana passada, eu vou falar de novo. Agir como a gente gostaria de ser, a gente está se conformando. Aí eu queria ser magro, então eu vou usar a cinta. Mas você não quer abrir mão da gulodice. Eu dei um exemplo puramente mais tosco que veio na minha cabeça.
Mas às vezes a gente passa muito tempo almejando ser alguém, desejando ser alguém que nós não somos, e não tratamos quem nós somos. O que eu fiz na semana passada, é aquele negócio de ficar romantizando. Eu romantizo o meu erro, eu romantizo algumas coisas que eu não quero mudar, eu romantizo algumas áreas da minha vida que eu não quero encostar, e eu vou deixando rolar. Só que quando a gente lê a palavra e a gente tem um encontro com Deus vivo, não tem como a gente permanecer a mesma pessoa. Tem uma jornada, ok? Não acontece da noite para o dia. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, eles são constantemente confrontados se há algo que precisa mudar. Tem duas coisas muito difíceis para a nossa cultura, para a gente entender. Eu preciso que você preste atenção nisso, porque eu já soltei isso em vários mags. Eu sempre fiquei com muita preocupação se todo mundo entendia, e eu tentava ser mais simplista para a galera. Então hoje, quando nós estamos aqui com os mais jovens, eu queria que você prestasse atenção, porque, gente, se você entender isso, você vai entender o que influencia a sua vida. Isso aqui é filosofia e sociologia, eu não consigo, são semestres de aula para compreender isso. Mas eu quero simplificar para você tentar entender uma coisa. Nós vivemos numa cultura que ela é hedonista. O que é o hedonismo? O hedonismo é um tipo de pensamento filosófico, e você filosofa o tempo inteiro. Sabe como é que você filosofa? Quando você pega uma informação, você pega outra e você reflete do que você vai pensar sobre aquilo. Você está filosofando. Filosofar não é fumar um bagulho e ficar doidão. Filosofar, todo mundo filosofa. A gente pega duas informações opostas ou complementares e a gente reflete sobre aquilo. Quando você está lendo a Bíblia, você está, de uma certa forma, filosofando. Você está pensando, o que essa palavra de Deus, o que a Bíblia está lançando sobre mim, e o que isso eu estou refletindo para então, como é que eu vou agir na minha vida. Nós vivemos, isso não é cristão, tá? Isso é uma confirmação filosófica dos nossos tempos. Nós vivemos numa sociedade hedonista. Eu busco o meu prazer, faltou como aqui, né? Eu busco o meu prazer como finalidade da vida. Então, tudo que eu desejo e tudo que eu fizer, vai ser para o meu prazer. Eu não estou falando só sobre prazer sexual, tá? Estou falando sobre prazer. Então, eu vou trabalhar para ter o meu dinheiro, e o meu dinheiro vai me dar, vocês estão comigo, gente? E o dinheiro vai me dar prazer. Eu vou ser o melhor na minha empresa, na minha faculdade, onde quer que eu esteja, para que, tendo o reconhecimento, aquilo me traga prazer. Eu vou instigar a minha namorada ou meu namorado sexualmente, porque eu sei que aquilo vai me dar prazer. Eu vou ficar isolado, lambendo as minhas feridas, e sendo a vítima da situação da minha vida, porque isso me traz um tipo de prazer. Porque prazer não é só alegria. Tem gente que gosta de ficar isolado, chorando as suas dores. Também é um tipo de prazer. O filósofo Nietzsche, ele diz assim: já que não há sentido na vida, que pelo menos ela tenha gosto. Muita gente, muito crente concorda com isso. Já que eu vou morrer um dia mesmo, não é verdade? Pelo menos o que eu vou viver aqui tem que ter algum sentido. E a gente crente acredita nisso. Nós cristãos deixamos essa mentalidade mundana entrar dentro da igreja e dizendo que o que importa é que nós tenhamos prazer, o que importa é que nós sejamos felizes. Então, quando a gente fala de pagar um preço, quando a gente fala de serviço, quando a gente fala de amar o teu inimigo, você entende que é muito contra a cultura? Quando Jesus vem e fala isso para um bando de judeu, e o judeu não tem essa cultura hedonista naquela época, o judeu vai lá e não é tão difícil para ele, porque o judeu tem uma cultura hospitaleira. O judeu desde criança ele é ensinado, a casa do judeu tem um quarto de visitas. Todo judeu que constrói sua casa tem um quarto de visita. Ele aprende a ser hospitaleiro quando ele casa. Já pensou nisso? Então, quando Jesus falou certas coisas, não tinha tanto atrito para aquela sociedade. Agora, quando Paulo vai falar com o grego, quando Paulo vai falar com o romano, que é o que a gente vai ler em 1 Coríntios 10,
essas coisas não entram na cabeça deles, porque o hedonismo vem da cultura grega. O hedonismo vem do quê? Do prazer a todo custo. Por isso que na Grécia Antiga, no porto de Corinto, o sexo com a mulher era somente para a procriação. O prazer mesmo era homem com homem. Tem vários registros. Por que essa informação? Porque você percebe o que uma cultura afeta a nossa prática. Se eu e você vivemos uma vida onde a gente deseja o prazer acima de tudo, o evangelho não vai fazer sentido e a gente vai escolher partes. Vocês estão comigo? Para a gente entender como é que Jesus reagiria em certas situações, a gente precisa ter muita clareza sobre o que é a nossa busca pelo desejo, porque eu quero que a minha vida tenha gosto, isso aqui, substitui isso aqui, já que não tem sentido na vida, eu quero que ela tenha propósito. Você pode até usar isso como uma desculpa crente. Mas deixa eu dizer uma coisa, a sua vida tem propósito, amém? Jesus morreu na cruz para te dar uma nova vida, e Ele não te deu uma nova vida para você viver como um robô, frio de emoção. Jesus te deu uma nova vida para você ter prazer em obedecer Ele e conhecer Ele. Amém, gente? Esse é o propósito da vida do crente. O propósito do cristão que nasceu de novo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Não é buscar o seu próprio desejo, não é buscar o próprio prazer. Gustavo, Jesus disse isso e disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus, diz a palavra. Então, o hedonismo, ficou claro o que é o hedonismo, gente? A outra questão que já mais é sociológica, o hedonismo é antropológico, fala da psique humana, de como é que o homem tem o seu desejo e a sua busca pelo prazer. O relativismo, ele é social. Nós vivemos numa sociedade que ela é pós-cristã, principalmente os filósofos que a gente consome, os modelos de vida que a gente consome é pós-cristã já. Existe um movimento forte pós-cristianismo na Europa, destruidor, avassalador. O que é um pensamento pós-cristão? É um pensamento relativista. Não existe verdade absoluta sobre nenhum assunto. Tudo é uma questão de opinião. Que é essa charge aqui. Uma pessoa falando, esse é o meu certo, esse é o meu errado, como se fosse o diabinho e o anjinho. Aí o outro fala, os seus conceitos são tão estranhos. Por quê? Ele tem o mesmo certo e errado, só que é diferente. E porque é diferente, ele chama o outro de estranho. Toda vez que você quiser viver uma vida cristã, vão te chamar de estranho. Toda vez que você quiser reagir como Jesus reagiu, vão te chamar de estranho. Porque nossa pátria não é neste mundo, a nossa pátria é a pátria eterna, o Senhor, amém? Então nós vamos ser peregrinos neste mundo. Você tem que ler o livro Peregrino. Compre o livro Peregrino. Compre o livro Peregrino. Compre o livro Peregrino. É um conto, é uma história que mostra exatamente um peregrino, clássico da literatura inglesa, cristão, maravilhoso. A gente vive nesse eixo do hedonismo e do relativismo. Então, como não tem verdade absoluta, Gustavo, o que isso tem a ver com o evangelho? Tem tudo a ver com o evangelho, porque o evangelho está inserido nessa cultura, o evangelho está inserido nisso. Você fala para alguém que você tem que você vai abrir mão da sua vontade em favor do outro, eles vão falar, não tem sentido. Gente, vocês aqui já têm um outro nível de experiência, faculdade, você já tem uma leitura diferente da vida, trabalho. As pessoas pensam mais em si mesmas do que o normal, não pensam, gente? Egoísmo, não é todo mundo que é solícito em ajudar. Se ajudar é como se estivesse devendo um favor. Estou errado? Jesus não age assim. A Bíblia fala, somos como Ele neste mundo. Você quer ser como Jesus nesse mundo? Então a gente precisa aprender a viver de uma maneira diferente. No reino de Deus não existe hedonismo ou relativismo, existe obediência à verdade. O que choca o hedonismo e o relativismo é a verdade.
Não dá para você acreditar que você tem que viver pelo prazer na vida e ao mesmo tempo obedecer a Deus. Porque Jesus fala: quem perde a sua vida em favor de mim, a encontra. Então dá para ter prazer na vida cristã? Dá, obedecendo à verdade, não fazendo o que eu desejo. E essa não é uma mensagem legal. Não tem teólogo de Twitter falando sobre isso. Não tem youtuber falando disso. Por quê, gente? Porque é uma mensagem que confronta o nosso ego, confronta os nossos desejos, confronta se Jesus Cristo é Senhor da nossa vida ou não. Confronta. E eu tenho sido incomodado constantemente sobre isso. Gustavo, você precisa falar sobre o senhorio de Cristo. Você precisa falar sobre o senhorio de Cristo. Ou Jesus Cristo é Senhor ou Ele não é. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para morrer e ressuscitar. E quando Ele ressuscitou, Ele se tornou Senhor de vivos e de mortos. Ele se tornou o quê? Senhor. A submissão dos vivos. Eu que sou, você que somos vivos. A gente tem que escolher submeter a Deus. Então existe obediência e existe verdade. Você vê que a resposta cristã ao hedonismo é a obediência, e a resposta cristã ao relativismo é a verdade. Sim, existe uma verdade, essa verdade está na palavra de Deus, e eu a obedeço, porque eu não estou buscando o meu próprio prazer, eu estou buscando a glória de Deus. Isaías diz que nós somos criados para quê? Para serem felizes eternamente. Não, isso é o Shrek, a Fiona. Nós somos chamados para a glória de Deus. Gustavo, não acredito nisso. Então, não é evangelho. Eu acredito, Gustavo, que Deus quer me fazer feliz, ao mesmo tempo que eu posso honrar Ele. Tem uma hora que isso vai chocar, e aí você vai ter que fazer uma escolha. Eu vou ter que fazer uma escolha, todos nós vamos ter que fazer uma escolha neste momento. Talvez para você vai ser, Gustavo, você vai ser missionário em Angola, ou você vai ficar aqui no seu trabalho ganhando dinheiro. Pode ser que para vocês talvez seja algo físico que você tem que mudar de lugar. Talvez seja algo que você vai ter que dar uma oferta para uma vida de uma pessoa e você usar para comprar outra coisa. Em algum momento o nosso coração será provado no sentido de ver se a nossa fé está em Deus ou não. E Deus não está fazendo para falar, peguei. Não, Deus está mostrando isso com clareza para falar: olhe onde está o seu coração. Agora substitui dinheiro por qualquer outra coisa, seu relacionamento, seu namoro, seu casamento. Mas o casamento é a coisa mais sagrada, não é Deus o mais sagrado. Você não vai abandonar seu marido e sua esposa por causa de Deus, mas você vai honrar a Deus, você vai buscar para que a sua casa seja uma casa de paz, uma morada de glória a Deus, e isso vai te influenciar a ponto de você querer mudar as situações para a glória de Deus. Então existe obediência à verdade, essa é a resposta. E agora eu quero ler com vocês 1 Coríntios 10, nós vamos ler o capítulo inteiro 10, e até o versículo 1 do capítulo 11. Eu preciso que se você leia isso. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que é colônia grega, como eu disse para vocês, que tem essa cultura do prazer, só que lá não tem relativismo, lá não tem verdade absoluta, lá tem muitos deuses, lá tem Deus para tudo, lá é idólatra para tudo. Atos 17 a 19, você vê quando Paulo está em Corinto, e ele fala que tem Deus para tudo, tinha Deus para fulano, Deus para Beltrano, os gregos eles absorviam as culturas, conforme o Império Romano crescia, o Império Romano tinha um negócio assim: para eu não destruir eles, e destruir os deuses deles, eu falo que eles são meus deuses, só coloco outro nome. Historicamente, você vai perceber isso. Os romanos, quando eles expandem, os romanos que construíram as redes, as maiores conexões, vamos dizer, estradas, foram os romanos, foi durante o Império Romano. O Império Romano ele se torna tão grande que o imperador fala: mano, dá muito trabalho que ele fala que há só um Deus, que há só um César. Então que depois começa a ter um César e vários governantes. Ele começa a mudar o sistema de governança e fala: tem o Deus lá, era chamado de Atena, agora chama de... esqueci o nome da deusa que virou. Atena era a deusa dos gregos, e aí chamou de outro nome, mas era a mesma estátua, era o mesmo tudo. Ele queria absorver a cultura. Por que ele queria absorver a cultura? Para não perder o controle.
toda vez, eu sei que aqui, eu fiz um baita de um parênteses antes de entrar no texto, mas o apóstolo Paulo, ele está lutando exatamente com isso. Ele está falando, vocês estão tão ocupados em viver a vida de vocês estão tão ocupados em ganhar dinheiro, vocês estão tão ocupados em ser bem-sucedidos, vocês estão tão preocupados em honrar a formação da sua casa, os negócios dos seus pais, vocês estão tão preocupados com isso, que vocês não estão percebendo que existe uma cultura que está engolindo o reino de Deus. Porque, não se engane, a gente pode ser crente, mas dentro do nosso coração reagirmos como um não. A gente pode ter uma cultura, se esforçar para ser cristão, mas quando o negócio aperta, a gente mostra o que está dentro do nosso coração. Isso vale para mim, gente, isso vale para você, não é maturidade de crente, isso é se Jesus Cristo é Senhor da nossa vida ou não. Porque tem muita gente na igreja hoje, Paulo vai dizer isso, ele vai dizer assim, tem muita gente que são os crentes carnais de 1 Coríntios 3, não posso falar para vocês como os crentes espirituais, porque vocês convivem como os crentes carnais, não estou falando que é a gente, tá? Paulo, só estou dizendo, Paulo está dizendo, existe uma categoria de crente, que ouviu o evangelho de Jesus, falou que entregou a vida para Jesus, mas vive como crente carnal. O que é um crente carnal? Não abriu mão dos seus desejos para Cristo ser Senhor. Se tem o desejo aqui e Cristo, pagar o preço por Cristo, escolhe o desejo. Gustavo, então Deus não quer que eu seja feliz, Deus quer que eu sofra. Não, a religião diz isso. Mas quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, a gente tem um senso de responsabilidade diferente. A nossa liberdade é afetada. E toda vez que Jesus reagiu, vocês lembram disso, gente? Jesus reagiu sempre com liberdade. Alguém mandou Jesus fazer alguma coisa? Sim ou não? Jesus falou, eu só vejo o que o meu pai, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Isso é muito importante. Jesus obedecia à verdade, Jesus tinha reação da verdade. Vamos lá ler então 1 Coríntios 10, pega aí na sua Bíblia. O apóstolo Paulo escrevendo, lições da idolatria de Israel. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessavam o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Versículo 6. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como algum deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual, como algum deles praticam, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles que se queixaram, reclamaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Papo leve de Paulo. Ele está só lembrando, certo? Ele está falando, eu não quero que vocês se esqueçam dessas coisas. Versículo 11, essas coisas que aconteceram a eles, nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Naquela época ele falou que já vivia no fim dos tempos. Portanto, versículo 12, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E embora sejamos muitos,
Todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Paulo está falando, isso acontece com todos nós. Nós estamos partilhando das mesmas coisas. Versículo 23. Quero ir para essa parte aqui, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado, sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite se desejarem. Comam o que lhe for oferecido, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Tem muita coisa aí. Aqui vale um entendimento da questão da comida que eu vou falar com vocês. Mas para começar essa série, para a gente entender como é que a gente pode pensar de uma maneira, como é que Jesus reagiria. Porque tem que ser uma coisa que nasce no nosso coração, entende, gente? Jesus não pensava o que um cristão reagiria. Jesus reagia porque ele tinha dentro dele o Espírito. O que Jesus tinha dentro dele? O Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, vocês lembram, vem uma pomba como um sinal de que o Espírito Santo estava sobre ele. O primeiro homem a receber o Espírito Santo foi Jesus Cristo. Então Jesus reagia de acordo com o Espírito. Paulo está falando aqui de reação. Paulo está falando aqui de liberdade. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você é livre para reagir da maneira que você quer. Você não deve se podar para reagir de uma maneira que agrade as outras pessoas. Perigoso isso que eu estou falando. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você, você sempre vai reagir de uma maneira que glorifica a Deus. Não tem vida cristã sem o Espírito Santo. Não tem reação que glorifica a Deus sem o Espírito Santo. 4 pontos que eu quero deixar com vocês. Mas antes disso, essa frase aqui: Deus não criou robôs cegos, mas Ele criou filhos e filhas capazes de decidir por amor a Ele e ao próximo. A liberdade cristã é uma liberdade com responsabilidade. E eu estou puxando forte o assunto com vocês aqui hoje. Eu estou puxando forte porque não é algo intelectual demais, mas porque é algo que, se nós ignorarmos, a gente vive uma vida cristã se arrastando, e quando Jesus Cristo chegar para julgar vivos e mortos, nós vamos nos arrepender, e muita gente que a gente pensava que ia estar no céu não vai estar. Estou falando sério. Esse gera temor no meu coração, sobre mim. Tem muita gente praticando a estética da vida cristã, mas não tem Jesus Cristo como Senhor da vida. Não te incomoda nós não ganharmos pessoas para Jesus? Quantos são incomodados com isso realmente? Você fala isso, eu fico incomodado. Incomodado. Tipo incomodado. Por quê? Porque a gente aceitou certas coisas. A gente se mata para pensar coisa do trabalho. A gente liga uns para os outros para pedir conselho de trabalho e faculdade.
Mas a gente não liga para falar como é que a gente pode cuidar de alguém, como é que eu posso evangelizar alguém, como é que eu posso orar por alguém. Isso a gente não liga. A gente liga quando dá problema, quando a gente quer ganhar dinheiro, ser bem sucedido. Estou errado? Estou errado, gente. Só que hoje é que a maior parte de nós somos crentes, mas crente já conhecido. Tem gente que não tem nenhum visitante aqui hoje, aqui de nós aqui em cima. Então eu me sinto com muita liberdade de poder dizer, gente, só existe esse caminho para ser cristão. Qualquer outra coisa te enganaram. Mas foi meus pais que ensinaram, seus pais erraram. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Isso tem que trazer alegria para o nosso coração. Porque eu e você temos um propósito, nós não estamos vivendo aqui para ter somente prazer na vida. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e fazer de outras pessoas discípulos de Jesus, amém? Você já conversou com alguém, levou alguém a Cristo, essa pessoa se batizou? Meu mano, a alegria que dá no coração é um bagulho indescritível. É indescritível. Você conversar com alguém, e essa pessoa dizer, mano, você confronta ele com a palavra e fala, mano, obrigado porque você falou isso comigo por amor, eu vou repensar isso. Não tem alegria melhor. Jesus falou, não há maior alegria. O apóstolo João, não vou saber se foi João ou Pedro, que você, eu não tenho maior alegria do que essa de que saber que os meus filhos andam na verdade. Gente, é muita alegria você ver alguém que se arrepende e volta para Jesus. Tanto que a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se converte. Agora, se nós que somos crente macaco velho, se a gente não se preocupa com essas coisas, se a gente está só no desejo de ser bem sucedido, só no desejo de ser reconhecido, você percebe que nós estamos imersos no hedonismo? A gente não vive livre. Eu estava ouvindo um podcast essa semana de um cara que não é crente, eles estavam falando assim, nós realmente vemos a realidade como ela é? Foi um Nerdcast. E aí tinha 2 psicólogos, um neurocientista e um psicólogo conversando, junto com 2 nerds lá. E eles falaram, eles chegaram numa conclusão que eu falei, era só ter lido a Bíblia. Eles falam que tem muita gente que fala que liberdade é poder decidir o que quer. E aí essa neurocientista, ela fala, mas só que na verdade, se você pensa que liberdade é você escolher o que você quer, a hora que você quer, você está sendo controlado, porque alguém está ditando o que você deve desejar. Ela falou assim, liberdade mesmo é a capacidade de dizer não. Quando ela falou isso, eu estava no carro voltando de São José dos Campos, eu parei e falei, obrigado Senhor, já sei o que eu vou falar sábado. Os filósofos, psicólogos falando, a liberdade verdadeira é você poder dizer não. Olha aqui, não é Bíblia isso? Apóstolo Paulo, Romanos 7. Sabe o que isso tem a ver com como é que Jesus reage? Tudo. Aquilo que abastece a nossa vida, define a maneira como nós vamos reagir. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso sobre comer e beber. Então tem 4 princípios para a liberdade cristã que eu quero deixar com vocês, porque eu creio realmente nisso. Deus quer que você reaja de uma maneira livre, sem você ficar pensando o que vão pensar de mim, sem que você fique preso com a capa, sendo uma pessoa num lugar e sendo outra pessoa em outro. Só que para isso a gente precisa aprender o que é a liberdade cristã, que tem responsabilidade. Olha, o primeiro ponto que eu quero deixar com vocês é que edificação precisa estar acima da gratificação. Olha que o versículo 23 diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefício. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está falando que o que é permitido precisa me edificar. Eu achei muito interessante. Se Jesus sabia que esse evangelho ia chegar até nós, por que ele não fez um adendo sobre pornografia, redes sociais, celulares? Sabe, podia ter uma atualização. Mas sabe por que não precisa, a Bíblia não precisa de uma atualização? Porque um novo coração é capaz de obedecer.
Obediência, você pergunta para Deus, as situações vão mudar. Você pode obedecer a Deus quando os carros voarem. Concorda, Paulinho? Pode mudar as gerações, pode mudar os objetos de desejo, mas a gente continua obedecendo a Deus. Agora, quando a gente quer a gratificação no lugar da edificação, a gente busca o que nos traz benefício, o que me traz prazer. Gustavo, então eu tenho que viver uma vida sem prazer? Não estou te dizendo isso, eu estou te dizendo que a raiz do seu e do meu prazer tem que ser obedecer à vontade de Deus. Gustavo, isso é muito difícil. Eu sei. Só é possível para quem tem um novo coração. Gustavo, você está dizendo então que eu não tenho um novo coração? Eu não posso julgar se você tem um novo coração ou não. Eu posso dizer que o Espírito Santo habita no coração daquele que crê. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Para reagir como Jesus, nós temos que ter o Espírito Santo. Para você desfrutar de uma verdadeira liberdade para reagir como Jesus, você precisa pensar no que vai te edificar e não naquilo que vai te trazer prazer primeiro. Está claro aqui, gente? Segundo ponto. O outro princípio da liberdade cristã é que eu penso nos outros acima de mim mesmo. 1 Coríntios 10, 24, não se preocupe com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Isso é muito contra o hedonismo, isso é muito contra o relativismo, porque existe uma verdade, essa verdade é que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então aquilo que eu faria para mim, eu faço pelo outro. Pô, Gustavo, mas é difícil. Eu sei. É fácil para quem nasceu? É fácil para quem nasceu? Para quem nasceu do quê, gente? De novo, vocês estão aqui ou não? Está muito ruim? Vocês perderam a linha de raciocínio? Eu volto. Estou falando sério, eu volto se perdeu. Alguém se perdeu? Sim ou não? Então tá bom. Outro princípio da liberdade cristã é esse. Se eu quero reagir como Jesus, eu não tenho problema de eu carregar a cruz, de eu sofrer injustamente, porque o Senhor é a minha justiça, Ele vai cuidar disso. Mas não, eu preciso mostrar o meu ponto de vista, eu preciso não sei o que. É difícil, porque a gente precisa do Espírito Santo. Terceiro ponto, a liberdade precisa estar acima do legalismo. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 25, portanto, vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que há. Se um descrente os convidar para uma refeição, aceitem o convite, se desejarem, comam o que lhes oferecem sem questionar nada por motivo de consciência. Por quê? Paulo está falando para judeus que vivem na Grécia, que vivem em Corinto. O judeu não pode comer carne de porco. Tem toda uma regra que ele não pode comer, uma regra de alimentação. Não pode ser o animal que foi abatido em tal dia do mês, que se foi morrido deixou sangrar, não pode, tem que ser sangrar e já servir. Tem toda uma regra para o judeu. E Paulo está falando, vocês podem comer qualquer carne que está no mercado. Vocês podem desfrutar de liberdade, vocês não têm que viver pelo legalismo. Nisso vocês vão reagir como Jesus. Jesus sentava com cobradores de impostos, não era? Agora, presta atenção aqui, usar esse ponto, e não usar esse, é parcial, você concorda comigo? Gustavo falou que eu posso viver a liberdade acima do legalismo. Então se alguém dizer que isso é pecado, é mentira, porque você está sendo legalista. Quem usa esse desculpa, está vivendo uma liberdade sem temor a Deus. É a graça sem consequência. É a graça barata, como diz Dietrich Bonhoeffer. A liberdade ela é acima do legalismo, no sentido de dizer assim, se eu vou poder abençoar aquela pessoa e ter um relacionamento com ela, eu vou olhar para cima do legalismo. Por isso que Paulo dá até um exemplo, se um descrente os convidar para uma refeição,
eu acho engraçado que o exemplo que Paulo dá, ele está falando de evangelismo, ele está falando de você ter contato com alguém que não é cristão. Jesus reagiria assim, porque Jesus transformou água em vinho numa festa de casamento. Legalista, né? Bastante Jesus. Conversa com a mulher samaritana. Jesus legalista, né? É nada. Jesus amava as pessoas. Jesus amava os cobradores de impostos. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus recebeu eu e você. Tem coisa melhor que isso? Acho que Zaqueu era bem melhor que eu. E mesmo assim Jesus morreu por mim. O último ponto é, a gente precisa ter tolerância acima da condenação, para a gente reagir como Jesus reagiu. A continuação do texto diz, se alguém lhe disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, vocês não devem comer por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. E esse final, Paulo não está sendo literal aqui, Paulo está sendo irônico, ele está falando, afinal, por que a minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Tem muito crente que usa esse texto e fala, é isso aí, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero. Mas Paulo, ele está sendo, eu não vou falar que ele está sendo irônico, mas na construção do texto, ele não está dizendo isso, ele não está falando, a minha liberdade é eu vivo do jeito que eu quero. Paulo está falando, gente, por amor às outras pessoas, eu estou disposto a perder a minha liberdade. É isso que Paulo está dizendo. Por amor. Eu estava falando com o Luiz agora no começo, cadê o Lu? Cadê o Té? Está lá fora. Eu estava com o Luiz conversando ali no começo, falando de ideias do MAG, não sei o que, a gente estava conversando. Eu falei, mano, sabe que seria para mim muito mais fácil a gente voltar a ter MAG alternado? Segunda e quarta e sábado? Estar na minha casa com a minha filha, poderia receber gente que eu não consigo receber em casa de semana, podia tentar evangelizar outras pessoas, familiares da MAG, que a gente tem tentado investir e tudo mais. Seria para mim muito mais, Bia, teria até mais propósito, para ser sincero, do que estar aqui pregando. Seria muito mais fácil, muito mais simples. Só que não é isso que Deus me chamou para fazer nessa estação da minha vida, então eu vou escolher obedecer. Eu estou contando para vocês, literalmente, a experiência da minha vida. É mais fácil. É mais fácil para qualquer membro da banda que chega aqui mais cedo, é mais fácil para quem chega da mídia, chega mais cedo. A gente sempre tem um outro caminho mais prazeroso, vocês entendem isso? Sempre tem um outro caminho mais prazeroso. Mas quem nasceu de novo e o Espírito Santo habita no coração, pega a sua liberdade e fala, se é por amor aos outros, eu me sacrifico. Não concordo com esse evangelho, Gustavo, então mude de evangelho, compre a Bíblia do Allan Kardec, porque o evangelho de Jesus é isso. Eu não estou, gente, vocês estão lendo o mesmo texto que eu, mano. O apóstolo Paulo está sendo muito claro, essa é a vida do discípulo. Essa é a vida de quem morreu para si mesmo. Agora não sou eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, mas está tão difícil a vida, parece que eu só faço essas coisas e não tem recompensa. A recompensa é a presença de Deus, é o prazer. Às vezes a gente se desgasta a nossa vida cristã, e parece que a gente não tem energia, porque a gente não tem relacionamento diário com Deus. Já experimentei isso na minha vida, de eu me esgotar na semana, de eu não ter força para nada, e no final de semana que eu tenho que me preparar para o MAG, eu vou então, faço um sacrifício, eu acordo mais cedo, leio a Bíblia, e eu fico com um ânimo desgramado, mas aí na segunda-feira, eu pareço um zumbi espiritual, que parece que não tenho força para continuar, e a única coisa que recupera é a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, é a oração, é a adoração. Então não tem uma hora, quantos entregaram sua vida para Jesus com 15 anos, mais ou menos, para cima aí? Vou refazer a pergunta. Quantos já estão aqui na igreja há pelo menos 5 anos? 5 anos. Quando vocês chegarem com 10, 12 anos de igreja, provavelmente vocês vão ter esgotado as pregações que vocês ouviram. Vocês vão ver elas se repetirem muitas vezes. É verdade? E aí um dia quando o pastor chegar e vai falar que ele vai falar sobre Pedro andando sobre as águas, você vai falar, aí você vai puxar o Instagram.
ou qualquer outra rede social que for na época. Estou errado? Não, pode estar acontecendo agora, até. Por que eu estou dizendo isso? Porque se um cristão, que sou eu e você aqui, se a gente não colocar a nossa vida em movimento, se a gente não ir para um outro nível onde a gente se entrega, se a gente não começar a reagir como Jesus, que diante das multidões teve compaixão, a nossa vida cristã vai se esgotar. E quando você tiver uns 8, 10 anos de igreja, você troca de igreja. Porque provavelmente com 10 anos você vai se ofender com alguém. E aí você não vai querer pedir perdão, porque, poxa, né, você está há muito tempo na igreja, você conhece, todo mundo conhece ali, todo mundo se conhece, aí você vai para outra. Isso é pesquisa, Instituto Barna, você pode pesquisar. Vai acontecer. As pessoas que perseveram na vida cristã, são aquelas que elas olham, e elas veem a liberdade que elas têm, elas veem o desafio das ovelhas, e eles falam, nossos campos estão brancos, a colheita está pronta, elas falam, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Agora, os que se esperam e não... Você entende que reagir como Jesus é dizer, eis-me aqui? Jesus está lá no Getsemane, chorando sangue. Senhor, Pai, seja feita a tua... Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, meu desejo. Mas se não, seja feita a tua vontade. Jesus, até no momento de maior pressão da vida dele, ele está dizendo, seja feita a tua vontade. Jesus está disposto a obedecer. E a obediência traz muitos benefícios. Só que a gente precisa entender. Se nós realmente nascemos de novo, e o Espírito Santo realmente reina na nossa vida, representando Deus, que Jesus Cristo realmente é Senhor da nossa vida. Porque senão a gente pode vir na semana que vem, e falar como é que Jesus reagiria ao streaming, que é um dos pontos que a gente vai falar. Como é que Jesus reagiria com a quantidade de informação que chega até nós? E aí eu posso vir te dar uma regra. Azevedo, não assista essa série que tem 18 mais, porque não é o que Jesus gostaria. Jesus não assistiria essa série. Eu estou mandando em você, você concorda, Zé? Eu não estou te ensinando, eu não estou fazendo você refletir, eu estou te dando uma religião e falando, siga. Só que aí um dia você questiona, e você fala, por quê? Aí ninguém te responde, aqui que você vai? Assiste, aí aquilo te influencia, aquilo te traz um negócio negativo, e aí você fala, mano, Jesus é o caramba, por que falaram que não podia fazer isso? Ou você assiste e fala, mano, não tem nada de mal, esses crentes é tudo otário, que é o que normalmente falam da gente. Cansei de responder essa pergunta na faculdade, por que você não bebe, por que você não transa? Porque você é crente, né? Eu falei, sim, mas deixa eu te explicar por quê. E eu sentava e explicava, se perguntava para mim, tinha que ouvir a resposta. Não vai me rotular de graça, pode me rotular, mas pelo menos você vai saber o porquê. E vivia assim, gente. E vivia assim a minha vida. Eu estou compartilhando com vocês o meu testemunho por quê? Só porque você reagiu como Jesus? Nem sempre. Várias vezes eu errei. Mas assim, não foram poucas não, foram várias. Se Deus exibir um dia o filme dos meus erros, meu amigo, vai ser tipo versão estendida do diretor, 3 filmes, sabe, assim, 3 sessões, vai ser longo, mas eu tenho no meu espírito um desejo santo de querer ser como Jesus, porque o que é ser discípulo de Jesus? É imitar a Cristo. Ser discípulo de Jesus é o quê? Imitar a Cristo. Por isso que Paulo fala aqui no versículo 11, no capítulo 11, versículo 1, depois que ele fala tudo isso, ele está falando, olhem para Jesus e sigam a Ele. É isso que Paulo fala? O que está escrito aí no 1 Coríntios 11, 1? Abre aí sua Bíblia. O que está escrito em 1 Coríntios 11, 1? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo está falando, vocês não conheceram Jesus, vocês não andaram com Ele, nem eu mesmo andei. Mas porque eu tenho tanta convicção de que Cristo habita em mim, e eu estou tão disposto a cair do cavalo, a ficar cego, a abrir mão do meu conhecimento para ser seguidor de Jesus, que deixa eu dizer um negócio, vocês podem não ter conhecido a Cristo, mas se vocês me imitarem, vocês vão imitar a Cristo. Olha isso. Uma baita de uma convicção. Eu queria poder dizer isso hoje. Imitem a mim. Não estou,
mas eu vou me esforçar, e que mesmo que a minha liberdade custe, que custe o meu final de semana, que custe o meu desejo e prazer, que custe o meu dinheiro, eu quero fazer isso. Pô, Gustavo, mas você está falando isso porque você está... Não, isso é, todo cristão deveria ter esse desejo, todo cristão deveria ter esse desejo. Todo cristão deveria ter esse desejo, porque Cristo em nós, esperança da glória, porque Cristo em nós que nos capacita a fazer, porque o Espírito Santo em nós que nos leva a fazer as mesmas obras de Jesus e obras ainda maiores. Como eu fico com raiva desse pessoal que quando fala esse versículo só quer saber de milagre, só quer saber de Jesus fez discípulo, Jesus viveu como um homem de caráter, isso é fazer as mesmas obras que Jesus fez. Então, reagir como Jesus reage às várias situações diferentes, não é receber uma ordem, é dizer: Espírito Santo, Tu habitas em mim de uma maneira, onde eu agora não vou viver para o meu desejo, mas eu vou viver para a Tua glória, eu vou viver para a Tua glória, que isso me custe o reconhecimento, que isso me custe o dinheiro, que isso me custe os meus amigos, que isso me custe, mas eu vou viver para a Tua glória. Gustavo, mas isso é muito radical. Bem-vindo ao Evangelho, bem-vindo ao Evangelho. Não tem vida cristã sem relacionamento, não tem vida cristã sem o Espírito Santo. E ele encerra falando, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Você percebe que depois que ele fala de todas essas sequências, depois que ele fala da liberdade, depois que ele fala de várias reações, ele está falando, tudo que vocês fazem, seja comer ou beber. E aí muita gente usa isso para tipo, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode, sabe, para criar regra. Não é, Paulo está falando de muito mais que bebida alcoólica, Paulo está falando de desejos, Paulo está falando, qualquer coisa que vocês queiram comer ou beber, que é o mais básico da vida, façam para a glória de Deus. Por isso que é muito simplista usar esse versículo para dizer o que você pode ou não fazer. Esse versículo Paulo está chamando cristãos para um outro nível, ele está falando para nós como que são os cristãos espirituais, ele está falando, presta atenção, tudo que você come ou bebe, tudo que você deseja, onde você investe o seu dinheiro, tudo que é prioridade na sua vida deve ser para a glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Nós não podemos glorificar a Deus sendo um tropeço para os nossos irmãos. Nós não temos o direito de usar nossa liberdade cristã sem em nome dela estamos ferindo a comunhão. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que no nome da liberdade, de que não faz mal, fere a comunhão. Por quê? Porque eu prefiro o meu desejo, entende, rei? Eu prefiro o meu desejo. Você não vai ter isso lá, então eu não vou. Esses crentes chatos. Por amor ao meu irmão, eu abro mão do meu desejo. Se isso faz o meu irmão escandalizar, eu paro, por amor a ele. Vou dar um exemplo do Flávio aqui. Flávio, você me dá liberdade. Outro dia o Flávio começou uma conversa comigo no WhatsApp bem estranha. Ele começou a conversar comigo o que eu achava de política, como é que líderes deveriam se expressar na internet e tudo mais. Ele jogou essa, e ele querendo falar comigo, querendo me criticar como é que eu estava me posicionando contra o Bolsonaro. Mas ele jogou um verdaço, fez assim, ó. Eu falei, mas de que você está falando? Não, estou falando exatamente de você, Gustavo. Você podia ter falado comigo direto. Estou errado, Flávio? Foi isso. Deu 2 horas conversando para depois falar que era comigo. Ele falou, mano, porque você fala assim direto, você bate direto, eu queria entender você, por que você faz isso? Você pode afastar as pessoas de você, certo, Flávio? Você pode afastar as pessoas, não é o seu papel é pregar o evangelho, não sei o que. Eu falei, é verdade, meu papel é pregar o evangelho como de todo cristão é, só que se algum cara está usando o nome de Deus em vão, eu paro. Foi isso que eu falei para você, certo? E eu vou fazer, se for o Bolsonaro, se for o Lula, se for o Dória, se for o Ciro, se for o raio que o parta, não use o nome de Deus em vão, comigo é assim. Aí eu falei, Flávio, talvez não seja o seu chamado, talvez você não tenha essa convicção de que você deve fazer, mas eu acredito que eu tenho, então em obediência a Deus estou fazendo. Estou errado? Estou mentindo alguma coisa, Flávio? Aí Flávio falou, não, mano, eu entendi, não concordo ainda com você da forma como você faz, mas eu entendi o porquê você faz. Beleza. O que eu estou dizendo com isso? Aquele dia o Flávio me deu um toque importante. Eu diminuí minhas investidas contra o Bolsonaro, das minhas redes sociais. Não, tudo bem. Não, estou explicando
estou explicando a situação. Não, estou explicando a situação porque tem vários irmãos dessa igreja aqui que eu recebi de inbox no Facebook de gente, Bolsonaro acima de tudo, Gustavo. Eu não respondo. Não respondo. 2 pessoas só vieram um dia sentar comigo e falaram: Gustavo, eu gostaria de entender. Fiz um Zoom de 2 horas e conversei. Falei: ó, eu penso assim. Se você não pensa, não tem nenhum problema, mas eu preciso te mostrar como é que eu penso. Porque eu penso de acordo com a palavra. Creio que é de acordo com a palavra. Se você quiser saber a minha opinião, beleza. Se não, te amo, meu irmão. Jesus é o cara e vamos em frente. Mas usar o nome de Deus em vão, não na minha alçada. E já briguei com vários amigos meus já. Amo eles todos. Somos amigos. Tem tanto que o meu grupo, não, deixa eu ficar quieto. Meu grupo com os amigos de São Paulo só pega fogo quando a gente fala de política. Porque nós somos em 5, 3 são bolsonaristas sim, mas, né? Nossa, que a gente brigou. Mas depois a gente se reúne, pede perdão e está tudo bem. Não sei porque eu entrei nesse assunto, mas tudo bem, perdi o fio da meada aqui. Deus sabe. Então, lembrei, eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja um tropeço para o meu irmão. Quando o Flávio disse aquilo, na hora me veio assim: mano, eu posso talvez ter sido um tropeço, um escândalo para o Flávio. Então não é que eu parei a minha investida contra, né, as obras, não parei. Só que eu percebi que tem muita gente que só me conhece pela rede social e nunca vai fazer o que o Flávio fez, vai vir conversar comigo ou tirar uma dúvida sobre a posição dele. Então, por conta disso, e eu agradeci o Flávio no final, eu falei: se essa minha liberdade de expressão fere o meu irmão, eu vou parar. Difícil, viu, gente? Aqui dentro fervem as verdades. Mas eu falei: eu vou parar. É por amor aos outros, você entende? É por amor à comunhão. Eu tenho que estar disposto a isso. Senão o Espírito Santo não está em mim. E é difícil eu olhar para mim, que prego, que não sei o quê, e dizer que muitas vezes o Espírito Santo não age através de mim. Mas isso todos nós estamos expostos. Só que a diferença, como eu estava conversando com o Gessé no domingo passado, a diferença é que quando nós temos o Espírito Santo e isso acontece, a gente reage e fala: eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Você não poderia ter recebido simplesmente como uma crítica do Flávio. Fala: Flávio não sabe de nada. Flávio fala de política. Vai falar de Corinthians. Vai falar de carne. Mas política com o Flávio, eu podia menosprezar a opinião dele. Eu podia descartá-lo. Mas ele é meu irmão, nós somos parte do mesmo corpo. Então eu me submeto ao Flávio. Eu digo: mano, você teve uma percepção que eu não tive. Pô, Gustavo, mas nunca ninguém te disse isso. A única pessoa que me disse isso fora isso era a Maíra. Só que eu e a Maíra, nós também somos contra. Então a gente meio que, às vezes, né, a gente taca fogo no outro, né? Você se perdeu, né, amor? Eu estou falando do Bolsonaro. Tá tudo bem, fica tranquilo. Deus tem mais poder para nos direcionar do que o diabo tem para nos enganar. Lembra disso. Deus, ele tem mais poder para nos direcionar do que o diabo tem para nos enganar. Só que a disposição do nosso coração tem que estar ao Espírito. A disposição do nosso coração tem que estar ao Espírito. Não diminua as investidas que o diabo tem contra mim e a sua vida, meu amigo, minha amiga. Conheça o seu adversário. A maneira pelo qual ele trabalha é o engano. Colocar pais contra filhos, filhos contra pais, amigos contra amigos, cônjuges contra cônjuges. Essa é a estratégia do diabo eterno. Mas quando a gente escolhe, quando nós decidimos que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós tomamos uma escolha concreta de falar: Senhor, eu não vou me deixar ser enganado pelo diabo. É discernimento, você entende, gente? Você imagina como seria a minha e a sua vida se a gente tivesse discernimento de quando é a voz do capeta e quando é a voz de Deus? Seria mais fácil ou não? Deixa eu te dizer, breaking news, você pode. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo.
Gustavo, como é que eu posso reagir como Jesus reagiu? Tem o Espírito Santo. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o seu exemplo para que sigam os seus passos. Cristo não deixou um exemplo para a gente achar bonitinho e concordar com ele. Cristo deixou o seu exemplo para que nós sigamos os seus passos. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso é reagir como Jesus reagiu. Essa série nós vamos falar assim sobre como é que Jesus reagiria, só que essas reações só são possíveis para quem é discípulo. Essas reações só são possíveis para quem é discípulo. O que o discípulo tem que fazer? Abra mão de tudo e siga-me. E eles, deixando as redes, o seguiram. Gustavo, mas custou tudo, custou. Estou pregando para mim, tá? Gustavo, mas não tem um evangelho intermediário? Não tem um evangelho onde o crente sofre, mas ele tem vitória, glória a Deus? Não tem um evangelho onde neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo? Tem. Todos eles estão inclusos para quem é discípulo de Jesus, não para quem é frequentador de culto, é para quem é discípulo. Por isso nós vamos ter o batismo domingo que vem, não esse domingo agora, o outro domingo. O que é o batismo? É a declaração pública de uma transformação que iniciou no meu coração. O batismo é a declaração de que eu não vou errar mais? Sim ou não? Não. O batismo é a declaração de que eu sou perfeito com Cristo? Não. O batismo é a declaração de que eu sou um com Cristo. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé naquele que por mim morreu e se entregou. Porque a obra que o Senhor Jesus começou, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Cristo Jesus. É uma declaração pública de: há no meu coração submissão a Deus. Há no meu coração a consciência de que eu vivi em pecado e agora eu conheço a Deus, e eu abandonei a minha antiga maneira de viver para receber uma nova vida com Cristo. Tem muita gente que se batiza sem esse entendimento. Se batizou porque era filho do líder, se batizou porque não sei o quê, se batizou, tudo bem. Aqui a gente precisa entender isso claro. Porque senão você sai diabo seco, diabo molhado. Só. Não é perfeição. Ok, gente? Não é perfeição, mas é uma declaração pública: a minha fé está em Cristo Jesus, eu estou submisso a Ele, e eu vou viver os meus dias, e quando eu errar, o Espírito Santo em mim vai dizer o quê? Se arrependa, volta atrás, e o Senhor está de braços abertos, esperando para nos receber. Essa é a beleza da vida cristã, gente. Não é a liberdade para pecar, mas é a consciência de que eu tenho um Pai, de que eu tenho um Pai que me ama. Por isso a gente foi chamado, porque Cristo nos deu o exemplo. Jesus Cristo te batizou, Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo é o nosso exemplo. E o texto que eu quero encerrar é esse: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua própria vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Palavras de Jesus. Não dá para ser cristão sem isso. Isso não é servir ministerialmente na igreja. Isso aqui, tomar a sua cruz não é: vou ter que tocar com aquela banda. Não é: nossa, vou ter que chegar para fazer a projeção. Carregar a cruz não é servir ministerialmente. Carregar a cruz é sofrer injustamente por amor de Cristo. Isso se demonstra no nosso trabalho, isso se demonstra nas maneiras como nós reagimos às situações, como dizemos não ao suborno, quando a gente diz não para a mentira, quando a gente é sal ao invés de trevas, quando a gente coloca um limite para que as coisas não se destruam. É assim que acontece. Agora, se no nosso trabalho ninguém sabe que a gente é crente, tem alguma coisa de errado. Se na nossa faculdade ninguém sabe que a gente é cristão, tem alguma coisa de Gustavo, mas eu não posso fazer isso, porque a minha empresa ela é laica.
Você pode orar pelas pessoas, você pode pedir para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de você, eles não podem pedir o Espírito Santo dentro de você. Você pode estar lá no seu trabalho, orando pelo fulano, o Espírito Santo te dá alguma coisa, você vai e escreve um texto para ela e entrega. Ninguém precisa nem saber, mas aquela pessoa, aquele dia soube que você é cristão, e que você se importa com ela. Porque às vezes, né, a gente quer fazer o quê? Sou crente na universidade, vamos fechar uma sala e fazer uma célula, fazer uma atmosfera na faculdade, mas não ora. Vai fazer atmosfera para quê? Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma vida para o Senhor este ano. Tá bom, quem está mais perto de você sabe que você é cristão? A gente tem esse desejo. Eu lembro aqui na nossa comunidade, lembra que a gente teve uma campanha uma vez do Mais Um? Quem estava aqui nessa época, vocês lembram disso? A gente falava, mano, é mais um para Jesus num ano, mais um. E a gente bateu, e muita gente saiu da igreja, porque eles discordavam. Tudo bem, mas esse é o Evangelho. A gente precisa ganhar o próximo, reagir como Jesus reagiu. E eu usei esse texto de Paulo hoje. Eu sei que ele é complexo, gente, depois você pode ler com mais calma, mas Paulo está dizendo, qualquer decisão que você faça, faça para a glória de Deus, faça por amor aos outros, que te custe, mas uma vida vale mais do que tudo que você vai conquistar nessa terra. Uma vida para Jesus vale mais do que tudo que você vai conquistar nessa terra. As reações de Jesus eram baseadas na sua identidade, nas suas convicções, não na sua cultura. Jesus, ele não era judeu, Jesus primeiro era filho de Deus. Por isso que eu falo que eu sou primeiro filho de Deus antes de ser brasileiro. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo, caramba, Deus acima de tudo. É o Senhor que é o dono da minha vida. Não é um presidente da república, não é uma ideologia partidária, é Jesus acima de tudo. Ele é o meu rei, Ele é o meu rei. E nenhum conservador, e nenhum esquerda, e nenhum assistencialista, e nenhum pastor vai dizer o que eu sou, o que eu não sou. Eu sou filho de Deus, eu conheço Jesus Cristo. As reações que Jesus tinha, gente, você percebe como incomoda as reações de alguém que segue Jesus? As pessoas ficam incomodadas. O que eu mais recebo de pergunta nessa questão política é, mas você é de esquerda ou é de direita? Eu falo, eu sou cristão. Se estiver disposto a conversar comigo, eu converso com você. Porque querem encaixar a gente num lugar, querem encaixar a gente num formato, querem encaixar a gente em alguma coisa, querem encaixar. A cultura não vai definir quem eu sou, a cultura não vai definir quem você é, amém, gente? A cultura não vai definir quem você é, não vai definir o seu estilo de namoro, não vai definir a sua santidade, não vai definir o seu trabalho, não vai definir o seu futuro. A cultura não vai definir isso. Só que você tem que decidir, a cultura não vai me definir. Porque como é que a cultura não define a gente? Porque a gente fala que a gente é filho de Deus, porque eu nasci de novo, porque o Espírito Santo vive em mim. Jesus era filho de Deus e cheio do Espírito Santo, por isso as suas reações e escolhas sempre glorificavam e mostravam a Deus. Então, se tem alguma coisa que te define, além de você ser filho de Deus, reveja isso. Você não é sua formação, seu PhD, DHD, pós-doc, não tem nada, isso não é você. Filho e filha, essa é a maior nomenclatura que você podemos receber. Se nós vivemos o reino de Deus, se nós vivemos do hedonismo, se nós vivemos na cultura deste mundo, aí a gente vai se esforçar muito, mano, mas muito para ter um reconhecimento. Agora, se o reino de Deus para você é a coisa que você mais deseja, as coisas neste mundo vão e vêm. O seu trabalho é uma peça de roupa que hoje você veste, amanhã você troca, mas a sua essência, a sua identidade permanece a mesma. É o Espírito Santo, é a sua identidade de filho e de filha. Como é que tem sido as suas reações às situações inesperadas? Do que você tem se enchido, que tem te influenciado a ter reações diferentes das de Jesus? Hoje eu não quero falar de quem você quer ser, porque normalmente no final a gente faz um apelo do quê? Quem você quer ser? Hoje não. Hoje no G100 nós não vamos conversar sobre quais são as coisas que você gostaria de fazer. Eu quero que você seja e fale, eu tenho me enchido disso, que tem me levado a essa reação. O que você consome de série, de música, vai moldar suas convicções.
o que você consome de curso, os assuntos que você conversa, se é só sobre sucesso, você vai viver a vida pelo sucesso e vai morrer sozinho. E quando alguém falar de intimidade, e quando alguém falar de entrega, você vai falar: não, mano. Tive um jovem uma vez que saiu aqui, que parou de frequentar aqui a comunidade, porque ele falou assim: às vezes, quando eu vou lá, Gustavo, às vezes eu me sinto superior às pessoas. Eu quero conversar de coisas, eu quero conversar de mercado financeiro, eu quero conversar de uma série de coisas. Ele não está mais com a gente, eu quero conversar de um monte de coisa, tudo, mas parece que as pessoas estão falando ainda de faculdade, estão falando de não sei o que, eu não me sinto no mesmo momento, então eu prefiro não ir. Eu falei: então você não está indo para servir, você está indo para se mostrar, então vai. Meu amigo, amo ele, converso com ele, não perdi minha amizade. Só que nesta igreja, nós entendemos isso, nós vivemos para servir, nós vivemos para se conectar uns com os outros, não há ninguém melhor que o outro aqui, a gente vive em comunhão. Agora, se eu começo a andar só com pessoas que falam dos bilhões que eles estão ganhando, tem uma hora que eu só vou falar disso. Estou errado? Eu não sei nada de investimento. A gente foi na despedida do Renan, aí estava o Renan Miranda, o rei estava conversando, os caras, eu fiquei: mano, esse cara é bala, mano. É mó legal, porque tipo, alguns anos atrás a gente conversava, sabe do quê? De Corinthians, Aí quando eu vi os caras conversando de um assunto mó, eu falei: mano, que da hora, velho. Mas eu fiquei feliz, tá? Eu falei: nossa, a nossa geração mudou. Hoje a gente pensa em guardar dinheiro. Antes a gente ia sentar e ia falar: qual é o seu iPhone, Paulo? Né? O Flávio vai trazer um novo pra gente, né? A gente conversava dessas coisas, né? Mas hoje a gente vê a gente conversando de outra coisa. Pô, mano, a gente estava conversando de comprar casa, né? Estava conversando de casa. Eu frustrado com o financiamento do Itaú. Eu falei: mano, eu tô velho, eu tô com 31 anos, eu tô pensando nessas coisas. Os momentos da vida mudam, então não tem problema a gente evoluir, só que o ruim é a gente só sentar e só conversar disso, isso só ocupar a nossa mente, só os sucessos, e os relacionamentos íntimos, e o olho no olho, e o coração no coração, porque é isso que a gente foi chamado para fazer. Reagir como Jesus é ter compaixão. Como é que tem sido então suas reações? Fique em pé nesse lugar para a gente orar, para a gente se reunir nas células. Como é que tem sido as suas reações a situações inesperadas? Tem refletido Jesus ou não? Seja honesto com você, meu amigo e minha amiga. Se nós não morremos para nós mesmos, C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis fala assim que se não tem Cristo em nós, o que sobra de nós é a nossa hereditariedade, é o que nós aprendemos com os nossos pais. Muito provável que se você não reagir como Cristo, você está reagindo igual seu pai e sua mãe, ou alguém que te criou, muito provável. Se esse é um sinal, som do seu coração, fala: pai, por que eu estou reagindo assim? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. E outra pergunta que você vai levar para a célula, e você vai falar: do que você tem se enchido? Se eu e você não nos enchermos da palavra, meu amigo e minha amiga, as nossas reações vão ser lixo. Você entende isso? Às vezes eu estou num aconselhamento e tudo, aí eu vejo as pessoas: pessoal, mas como é que você pensou nisso? Eu falo: mano, antes do aconselhamento, a coisa que eu mais faço é orar, porque eu não sei o que vai acontecer, e eu oro e peço misericórdia a Deus. Falo: Deus, seja o que for, o Senhor tem que me guiar ali, porque eu não sei o que vai acontecer. Alguém pode tirar com uma bomba, né? E como é que você sabe acontecer? Eu falei: eu oro, eu peço misericórdia de Deus. Mas eu também investi em tempo em livro. Eu investi muitos anos da minha vida lendo. Vocês estão ouvindo isso de alguém que leu o primeiro livro dele para valer com 16 anos, que foi O Menino do Dedo Verde, onde ele colocava o dedão dele e crescia a árvore. Foi o primeiro livro que eu li. Não li Dom Casmurro, não li os Lusíadas. Nem sei se precisa mais hoje para a escola isso. Vestibular. Quando entrei na faculdade, que me despertou a leitura, porque foi quando eu percebi que eu precisava ser cristão. E aí eu gastei dinheiro para livro,
comprei livro pra caramba, gastei meu dinheiro para ir em conferência, para aprender, e foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Algumas vezes você está precisando investir em outra coisa na sua vida que vai te crescer espiritualmente. Não sei porque eu estou te dizendo isso para vocês, mas eu senti isso no meu coração. Invista em coisas que vão te fazer ser maduro espiritualmente. Invista o seu tempo sendo discipulado. Invista o seu tempo com amizades que vão te aproximar de Deus. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Por isso eu quero lembrar daquilo que eu falei lá no começo. Agimos como gostaríamos de ser, reagimos como nós realmente somos. Queria que a gente orasse em cima disso. Fala, Senhor, eu não quero reagir. Se você tem reagido negativamente, sonde seu coração, feche seus olhos. Porque a reação vem do coração, a reação não vem da mente, você entende? A mente a gente fala, né? O que você me mandou, né, cara? A mente faz um monte de... Mas a gente reage o que está mesmo no coração. Então se tem algo desconfortável no nosso coração, sonde seu coração. Fala, Senhor, eu estou reagindo errado, feche seus olhos aí. Senhor, eu tenho reagido errado, Pai. Tem sido reações automáticas no meu coração, eu não quero, Pai. Eu quero reagir como o Senhor reagiria. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Peça isso, fala, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito, Pai. Enche-nos, Senhor Jesus, até que sejamos cheios de Ti, Senhor. Até que o Senhor seja, até que Tu, Jesus, seja Senhor da nossa vida. Não parcial, mas completo. Eu te peço isso, Senhor, de todo o meu coração, e eu não falo como se eu tivesse alcançado, mas eu falo como alguém que entende a necessidade, e eu declaro aqui, Pai, o meu desejo real, Pai, de querer ser um contigo de uma maneira completa, Pai, até que todos os meus desejos sejam pautados e definidos por Ti, Senhor. Muda os nossos desejos, muda o anseio do nosso coração, Pai. Nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos pensar como o Senhor. Nós queremos reagir como o Senhor reagia. Portanto, mostra, Pai, o que tem entrado em nós, que tem deturpado isso, que tem confundido a gente. Desde uma rede social, até, Pai, um livro, algo que tenha influenciado, às vezes, uma opinião de uma pessoa que às vezes tem influenciado a gente no mais profundo. Transforma-nos, Pai, porque o Senhor está no negócio da transformação, e eu creio que é isso que o Senhor quer fazer em nós, transformação. Em nome de Jesus, amém.